escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turma Teens! Prontos para mais uma lição da nossa escola dominical? Bíblia e revista nas mãos? Então vamos lá! O título da nossa revista é Obras da Carne versus Frutos do Espírito. É guerra! Sim, guerra contra do pecado contra uma vida santa. Para começar, vamos identificar o nosso inimigo. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Vocês perceberam que é só coisa ruim mesmo que está nessa lista? Pois é, esses todos são os nossos inimigos. Todos esses comportamentos, todos esses pecados. Como nós já estudamos na primeira lição dessa revista, se o Espírito de Deus habita em você e se você anda no Espírito, você sairá vencedor dessa batalha. Bem, quando falamos em obras da carne, o primeiro pensamento que nos vem são os desejos do nosso coração, imoralidade sexual, mas obras da carne também estão ligados à religião ou todas as coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Para começarmos a nossa lição, vamos começar com uma oração. Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Abra, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Encha-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai. Guia-nos, Senhor, nos Teus caminhos. Ajude-nos, Senhor, a Te amar cada vez mais, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fica conosco, Senhor. Usa-nos, Senhor, para até corrigir as pessoas que a gente vê que está fazendo coisas erradas, que não estão Te amando em primeiro lugar. Cuida da nossa vida também, Senhor, para que nós não façamos isso também. Fica conosco, ó Pai, e nos dê capacitação para ser firmes e fortes de acordo com os Teus ensinamentos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós desobedecemos a Tua vontade e as Tuas palavras. Fica conosco, ó Pai, é tudo isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lição número 3. Espiritualidade autêntica, livres da idolatria. De acordo com o que a gente já leu em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, hoje nós vamos entender melhor sobre idolatria e feitiçaria. Idolatria. Você sabe o que é isso? Será que é só adorar imagens e esculturas? Na sua revista, lá na página 9, já tem uma resposta, dá uma olhadinha lá. Mas, resumindo, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Vamos ver se eu consigo te explicar isso melhor.
É claro que adorar uma imagem, fazer oração para uma imagem, para uma escultura, é pecado. Isso é fato, está no mandamento. Mas não é só isso que pode se transformar no Deus da nossa vida, no ídolo da nossa vida. Se você, por exemplo, perde muito tempo no celular ou no videogame ou em qualquer outra atividade que você sempre dá preferência para isso, ao invés de ficar com a família, ao invés de ler a Bíblia, então isso é uma coisa que está atrapalhando você de se relacionar com Deus. Porque, por exemplo, se a sua mãe pede para você ajudá-la a arrumar a casa e você fica com preguiça ou não, simplesmente quer ficar lá sossegado com o celular na mão, jogando, conversando no bate-papo com os amigos, ou simplesmente navegando, vendo as propagandas, lendo alguma coisa que tá lá na internet, enfim, tem tanta coisa pra gente ver no celular, né? Se você dá preferência sempre para ficar distraído com isso e não obedecer, você está pecando, porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos obedecer. E quando a gente ama a Deus, a gente quer ser parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, precisamos ser obedientes. Então, se o fato de você desobedecer significa que você está pecando, o pecado está sempre vencendo essa batalha? É aí que eu quero chegar. Então, se você dá preferência sempre para essas coisas, ao invés de fazer o que é correto, e muitas vezes chega na hora de estudar a palavra ou até assistir o vídeo da nossa escola dominical e você fica aí protelando, depois eu vejo. Ué, por que depois você vê? Você tem que dar preferência para as coisas de Deus. Então significa que esse pecado está sendo o Senhor da sua vida e não Deus. Por isso, o nosso ídolo pode ser tanto um objeto, a TV, o game, o celular, como uma pessoa. Às vezes a gente ama muito mais um filho ou ama muito mais a mãe do que o próprio Deus. E isso está errado. Deus tem que vir sempre em primeiro lugar na nossa vida. Veja o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Percebe que tudo que nós amamos, nós guardamos no coração? É isso que esse versículo diz. O que é importante para nós, nós damos valor. Nós queremos fazer, nós queremos estar perto de quem a gente realmente ama. Você acha que Deus aprova a idolatria? Vamos ver o que diz o nosso versículo para guardar na mente e coração. 1 Coríntios 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Paulo nos ensina que todos os cristãos devem fugir da idolatria. Sim, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano tem uma tendência espetacular para ser idólatra. Ele põe qualquer coisa no lugar de Deus. Lembra quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos? Moisés demorou um pouco para descer do monte e o povo, impaciente, já estava adorando um bezerro de ouro. Lembra quando Moisés desceu e viu o povo adorando e louvando aquele bezerro de ouro? Ele ficou tão bravo, tão irritado, que ele quebrou as tábuas da lei. Lembra dessa história? Parece que eles se esqueceram rapidinho de tudo que Deus já havia feito por eles. E o mais rápido que eles puderam, eles arrumaram um bezerro de ouro para ficar adorando no lugar de Deus. Eles arrumaram um falso Deus. Vamos ler agora o que está escrito em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o primeiro e o grande mandamento. Perceberam quantas vezes a palavra todo se repete? É de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O todo já preenche tudo, não sobra mais lugar para nada. Deus nos ama incondicionalmente, ou seja, Ele nos perdoa mesmo que a gente seja pecador. Ele te perdoou, te deu a vida eterna, mas Ele não aceita dividir o nosso coração com ninguém, com nenhum outro Deus. Ele quer exclusividade. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele tem que ser o único e suficiente Deus da sua vida. Se você precisar de mais alguma coisa, ou se tem espaço no seu coração para mais alguma outra coisa que não seja só o nosso Deus único e verdadeiro, você é um idólatra. Que triste. Idolatria é pecado. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Será que é só mexer num caldeirão ou espetar um bonequinho com agulha? Na sua revistinha, na página 10, tem uma resposta. Mas resumindo, é colocar confiança, é acreditar numa fórmula mágica para resolver os seus problemas, já que parece que Deus está demorando um pouquinho. Que tipo de feitiçaria, simpatia ou fórmula mágica você conhece ou pratica? Espero que nenhuma, mas tem tanta coisa que as pessoas fazem, tanta coisa absurda. Às vezes elas fazem, nem sabe por quê, só repete o que vê outra pessoa fazendo. Eu fiz uma lista, mas parece que não tem fim. Por exemplo, em aniversários, qual o sentido de cortar o bolo de baixo para cima e fazer um pedido? Ou fazer um pedido para uma estrela cadente? Colocar um dente de alho dentro do saleiro? E um elefante na estante da sala virado com o rosto para a parede? O pinguim em cima da geladeira? Aqueles sapinhos, uma lindezinha no jardim, são só para enfeite ou tem outra intenção? Vasos de plantas de vários tipos são para decoração, fazer chá ou será que é para espantar mal-olhado? Por acaso, você está lendo o horóscopo do seu signo? O ser humano é tão pecador, ele pensa tanta coisa errada, ele consegue transformar um alimento, uma planta, um objeto de decoração num ídolo. Como que pode? Sal grosso, pimenta, objeto de decoração, óleo ungido, copo de água, sabonete. Ai, é uma lista imensa. Come não sei o que e dá 3 pulinhos, joga não sei quantos grãos de não sei o que para trás. Gente, o que é isso? Onde que tiraram tudo isso? Deus é o nosso Deus único e verdadeiro, só Ele basta. Não precisa sair dando pirueta ou dando 3 pulinhos. Dá para acreditar que existem um montão de pessoas que confiam nesses objetos e nesses rituais. Eles acreditam de verdade que eles terão mais sorte, afasta energia negativa, afasta mal olhado, olho gordo, inveja. Ai, triste realidade. Depositam a sua confiança nessas crendices, simpatias e tantas outras coisas e não dão valor e não acreditam no nosso Deus verdadeiro. Deus que nos ama tanto, que nos deu o seu único filho para pagar os nossos pecados. Ele morreu na cruz, Ele nos perdoa por sermos pecadores, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a vida eterna. E as pessoas não acreditam. Você acha que Deus aprova a feitiçaria? É óbvio que não aprova. Quando
Senhor libertou o povo do Egito e os guiou até a terra prometida, olha quais foram as suas ordens. Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Deus já disse lá em Êxodo, quando o povo foi entrar na terra prometida, para não aprender os costumes dos pagãos, porque é pecado. E você sabe que o pecado te afasta de Deus, não é? Deus sabe o que é melhor para nós. Nós devemos confiar somente nele. Não existe amuleto da sorte, ou rituais, ou simpatias que vão nos trazer paz e felicidade. Somente Jesus pode nos dar isso. Dito isso, vamos fazer uma varredura e limpar o vírus. Esse termo é usado nos computadores, né? Você já sabe disso. Mas de forma semelhante, em nossa vida, nós precisamos localizar, identificar e eliminar o pecado da idolatria e da feitiçaria da nossa vida. Então, é hora de eu perguntar para você mesmo. E aí, o que você vai fazer com tudo isso que a gente já estudou nessa lição? Primeiro, identifique o vírus ou identifique o seu pecado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se você já praticou ou ainda pratica alguns desses pecados, arrependa-se. Ainda dá tempo. Peça perdão. E como está no versículo 11, em Jesus você vai ser santificado. Você vai ser justificado e viverá no Espírito Santo do nosso Deus. Segundo ponto, use seu antivírus ou busque santidade. Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, delete o vírus, ou seja, fuja do pecado. Tire da sua vida tudo o que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Então, identifique o seu pecado, busque a santidade e fuja do pecado. Deus deve preencher o seu coração inteirinho. Vigiai e orai. Estude a Bíblia, ore, busque a santidade de Deus. Vou lançar um desafio para você. Converse com os seus pais sobre tudo que estudamos aqui hoje. Orem com eles para que vocês consigam permanecer longe do pecado da idolatria e da feitiçaria. Que Deus os abençoe.
uma ótima semana.